Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD Jovem. Este programa se destina ao estudo das lições bíblicas da Escola Dominical da Assembleia de Deus, da classe de jovens. Estamos estudando neste último trimestre do ano de 2019, lições no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje vamos estudar a lição de número 6, que tem como título Estevão, o primeiro mártir. O texto do dia se encontra em Atos capítulo 6, versículo 8, que diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E a síntese da nossa lição declara o seguinte: o Espírito Santo concedeu a Estevão poder para realizar prodígios e sinais entre o povo e sabedoria para pregar o Evangelho. Muito bem, hoje nós vamos ter a oportunidade de estudar um assunto muito importante a respeito do primeiro mártir da igreja, que foi Estevão. Vamos destacar as qualidades dele, analisar o martírio de Estevão e também refletir a respeito da forma nobre e honrada que Estevão se entregou aos seus algozes e como foi recebido no céu. O programa EBD Jovem está apenas começando, convidamos você a continuar conosco. Pois é, meus irmãos, hoje vamos estudar a lição de número 6 a respeito de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. Estevão era um judeu, de cultura helenista, de cultura grega, e Estevão, ele foi dos 7 diáconos escolhidos para servir a igreja nos trabalhos de assistência social às viúvas pobres lá da igreja de Jerusalém. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 1 a 7, versículos de 1 a 6, fala da escolha dos 7 diáconos. Esses diáconos, esses 7 homens tinham que ter boa reputação, ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria, eles escolheram esses 7, e quando fala aqui da lista dos 7, no capítulo 6, versículo 5 de Atos dos Apóstolos, diz: o parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor e assim por diante. Então, Estevão é o primeiro diácono aqui da lista a ser citado, e o escritor Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, fez questão de destacar essas características de Estevão, que era homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, aquele homem, Estevão, aquele diácono cheio de fé e do Espírito Santo, Deus começou a usar ele também no ministério da palavra. Embora ele também trabalhasse na igreja como diácono, que era um trabalho material de grande importância para a obra de Deus, mas também Deus começou a usar ele também no ministério da palavra, no ministério evangelístico, e também acompanhado com grandes sinais e maravilhas. Deus usava ele de forma sobrenatural. Aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículo 8, diz que Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, verdadeiramente, era um homem cheio do Espírito Santo, que Deus usava ele de forma sobrenatural e realizava muitos milagres, muitas maravilhas. Os demais diáconos escolhidos ali daquele grupo de 7 também eram homens cheios do Espírito Santo, mas o ministério de Estevão foi diferente. Não ficou restrito apenas ao trabalho material da igreja como diácono, mas também ele fazia a obra de Deus, pregava o Evangelho, e Deus realizava muitos milagres através de Estevão. E Deus tem usado homens ao longo da história da igreja, ao longo da história bíblica, também para realizar milagres. É importante a gente entender que nem todo milagre que existe é Deus que realiza, não.
O diabo também pode fazer milagres, inclusive até usando pessoas que aparentemente falam de Deus, etc. Então a gente precisa ter cuidado para não ser enganados. Embora o diabo faça milagres, mas ele não tem todo o poder e ele faz isso querendo imitar a Deus para enganar as pessoas. Mas o nosso Deus, o Deus a quem servimos, é um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e na hora que Ele quiser intervir em qualquer situação natural aqui desta vida, Deus intervém, opera milagres, opera sinais e maravilhas, e Ele faz isso usando pessoas, os servos dele. A gente vê no Antigo Testamento, por exemplo, que os ministérios dos profetas Elias e Eliseu também foram ministérios marcados pela realização de grandes milagres, sinais e maravilhas. No Novo Testamento, também Deus usava os apóstolos com grande poder, eles faziam milagres extraordinários. Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, versículos 12 a 16, a Bíblia diz que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles, e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então, era muito comum na igreja primitiva Deus operar maravilhas, milagres, sinais através dos apóstolos, mas também através do diácono Estevão, porque esse poder não está restrito apenas aos apóstolos, mas também a Estevão. Estevão, ele estava pregando e testemunhando lá perante o Sinédrio com grande sabedoria e autoridade dada por Deus. Diz o texto sagrado de Atos capítulo 6, versículos 9 e 10, que eles se levantaram, aqueles homens lá que estavam disputando com Estevão, se levantaram e discutiram com Estevão, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então aquelas pessoas ali da sinagoga, de várias origens, de vários grupos religiosos ali, estavam travando um debate ali contra Estevão, mas eles não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. E assim estava se cumprindo na vida de Estevão o que Jesus prometeu em Lucas capítulo 21, versículo 15. Jesus disse: porque eu lhes darei palavras e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. Então aqui a gente vê que isso se cumpriu na vida de Estevão, porque ele, cheio do Espírito Santo, de sabedoria, Deus usou muito ele na palavra, no discurso, na pregação, e aqueles opositores de Estevão que tentavam desmoralizar, desmentir Estevão, todos foram derrotados e não podiam resistir à palavra e à sabedoria com que Estevão falava. Tópico 1.3 da nossa lição: Estevão é acusado de palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Então, não satisfeitos porque perderam o debate com Estevão, eles subornaram algumas pessoas para que dissesse que ouviram Estevão proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Aqui em Atos capítulo 6, no versículo 11, diz assim: então subornaram alguns homens para que eles dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Então, vejam aí a astúcia daqueles homens, como eram malignos, porque perderam o debate, perderam o discurso, perderam na argumentação e ali subornaram pessoas, testemunhas falsas, para acusar falsamente a Estevão.
Meus irmãos, o nosso primeiro bloco do programa de hoje está terminando. Nós vamos fazer uma pausa e já já retornaremos para continuar o estudo da nossa lição. Continue conosco. Queridos irmãos, estamos de volta com o programa EBD Jovens, segundo bloco do programa de hoje, estudando aqui o segundo tópico da nossa lição, a manifestação da glória de Deus. Então, quando Estevão estava ali disputando com os seus opositores, debatendo ali com eles, como os seus opositores perderam o debate, perderam na argumentação, eles ficaram furiosos contra Estevão e subornaram testemunhas falsas para acusar Estevão falsamente, dizendo que Estevão estava proferindo blasfêmias contra Deus e contra Moisés. E depois disso, depois deste acontecimento, então Estevão começou a fazer ali um discurso memorável. No capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, nós temos aqui a defesa de Estevão, porque aqui no finalzinho do capítulo 6 de Atos, quando aqueles homens acusam Estevão falsamente, então Estevão é levado preso, Estevão é levado para testemunhar, e perante o Sinédrio, diz Atos 6 e 15, todos os que estavam sentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: isso de fato é assim? Então, naquele interrogatório de Estevão ali perante o Sinédrio, aí Estevão foi apresentar a sua defesa. Então, a defesa de Estevão foi um sermão muito bonito, muito completo, é um sermão totalmente bíblico, em que Estevão ele começa a falar da história bíblica, do plano da salvação, do plano de Deus para com os judeus e depois a vinda do Messias, cumprindo-se o que Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, aqui nesse capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, Estevão dá aqui, vamos dizer assim, um passeio em toda a Bíblia Sagrada. Estevão faz um resumo do Antigo Testamento, mostrando todo o plano de Deus para a salvação, primeiramente revelado aos judeus, depois a vinda do Messias e a pregação do Evangelho a toda criatura. Então foi um sermão memorável. Chama-nos a atenção aqui que Estevão, embora fosse um diácono, embora não fosse um obreiro oficialmente ali consagrado para o ministério da palavra, todavia Deus deu a ele o dom da palavra, Deus deu a ele essa capacidade de argumentar, de expor a palavra de Deus. Tudo que Estevão falou foi um resumo do Antigo Testamento. Então mostra que Estevão era uma pessoa conhecedora da Bíblia Sagrada, conhecedora do Antigo Testamento, e ele falou ali aquele discurso com unção, não foi apenas com conhecimento humano, mas também com unção. Ele falou para aqueles homens. E diz aqui no final do discurso de Estevão, no capítulo 7, versículo 51 e também o versículo 54, que Estevão acusou os judeus pelos pecados do povo, dizendo: homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Então foram essas as palavras que Estevão falou para aqueles homens ali perante o Sinédrio. Estevão chamou eles de pessoas teimosas e incircuncisas de coração e de ouvidos, porque eles estavam resistindo ao Espírito Santo de Deus, não dando ouvidos à palavra de Deus. E diz o versículo 54 que ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Então, aquele discurso de Estevão incomodou o Sinédrio, incomodou aquelas autoridades religiosas, a ponto deles ficarem com tanta raiva que rangiam os dentes contra Estevão. Então, veja a dureza do coração.
Agora, por outro lado, tem pessoas que quando ouvem a palavra de Deus, quando são confrontadas pela palavra de Deus, tem pessoas que se humilham, né, e pedem perdão a Deus e voltam-se para Deus. No dia de Pentecostes, quando Pedro pregou o sermão ali no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que o povo respondeu de uma forma bem diferente. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 36 e 37 diz: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Observe que no dia de Pentecostes, aqueles judeus ali se humilharam diante da pregação da palavra de Deus e disseram: o que faremos, irmãos? Já essas autoridades religiosas aqui do Sinédrio, diante do sermão de Estevão, ao invés deles se humilharem, se arrependerem dos seus pecados, muito pelo contrário, eles ficaram com raiva a ponto de rangerem os dentes de raiva contra Estevão, assim eles empreenderam ali uma perseguição contra Estevão para querer matar a Estevão, Mas aqui o tópico 2.2 da nossa lição diz que Estevão foi injustiçado, mas era cheio do Espírito Santo. Observe aqui, como diz o versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava sentado à direita de Deus. Então, enquanto aquele povo, aqueles líderes religiosos estavam ali com raiva de Estevão, injustiçando Estevão ali com aquelas falsas acusações de blasfêmia contra Deus, blasfêmia contra Moisés, ameaças de morte. Então Estevão estava cheio do Espírito Santo e olhando para os céus e tendo visão do céu, vendo a glória de Deus e vendo Jesus que estava à direita de Deus. Então é interessante que, embora esteja acontecendo perseguições, embora Estevão estivesse sendo perseguido, ameaçado de morte, Deus não o abandonou. Deus mantinha Estevão cheio do Espírito Santo, Deus dava a Estevão visões do céu, Estevão viu a glória de Deus, viu os céus abertos, diz aqui no versículo 56, então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Como é glorioso e é maravilhoso saber que mesmo diante das perseguições, o nosso Deus não nos abandona. Ele sempre está conosco, por mais que as lutas sejam grandes, Deus não nos abandonará. Então, meu jovem, minha jovem, vamos continuar confiando em Deus, apesar das perseguições que você possa sofrer no colégio, na universidade, na rua, no trabalho, no meio de familiares, enfim, onde for, mas Deus não nos abandona. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Senhor dos exércitos está conosco. Ok? Então nós vamos fazer mais um intervalo do nosso programa de hoje e já retornaremos para estudar o terceiro e último bloco da lição de hoje. Continue conosco e nos aguarde. Amados irmãos, telespectadores do programa EBD Jovem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa de hoje. Estamos estudando a lição de número 6 deste quarto trimestre de 2019, lição que tem como título Estevão, o primeiro mártir. Então são lições maravilhosas neste trimestre, retiradas aqui do livro de Atos dos Apóstolos, e a história de Estevão é uma história muito interessante, muito bonita, porque aquele homem que foi escolhido por Deus, foi consagrado na igreja para ser diácono da igreja, mas Deus também deu a ele dons espirituais da palavra, de operação de milagres e maravilhas,
e ele estava pregando a palavra de Deus, testemunhou a palavra de Deus, cheio de fé e de sabedoria e de poder do alto, perante o Sinédrio. Então, após o seu discurso, está aqui registrado no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Então, após o discurso de Estevão, aqueles homens, líderes religiosos ali do Sinédrio, ficaram cheios de fúria contra Estevão. Então, tópico 3.1 da nossa lição, a fúria dos homens. Então, quando Estevão terminou o seu sermão, eles ficaram rangendo os dentes com raiva de Estevão, mas enquanto isso, Estevão estava tendo visões do céu, e Estevão mesmo declarou para todos eles: olha, eis que vejo os céus abertos, né? E o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E quando Estevão disse isso, aí é que a raiva deles aumentou, né? Versículo 57 diz assim, Atos 7:57. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e, unânimes, avançaram contra ele. Tu imagina aí Estevão falando para o Sinédrio, falando para aqueles homens, aquelas autoridades religiosas, depois de ter dito o discurso, aí eles ficaram com raiva. Estevão disse: eu estou vendo os céus abertos, estou vendo Jesus, o Filho do Homem, em pé à direita de Deus. E aqueles homens não suportaram essa palavra de Estevão. As palavras de Estevão incomodavam tanto aqueles homens do Sinédrio, que resistiam ao Espírito Santo de uma forma tão grande, né, que eles taparam os ouvidos, eles taparam literalmente os ouvidos, começaram a gritar, a falar bem alto, né, todos juntos, para que não ouvissem a palavra que Estevão estava dizendo, estava falando, e todos aqueles homens avançaram contra Estevão, né? Pegaram Estevão cheio de fúria. E a gente lembra o que Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, né? Que virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Do mesmo modo que aqueles líderes religiosos do Sinédrio não suportavam ouvir a palavra de Deus pregada, ensinada por Estevão, porque a palavra de Deus os incomodava, né? Também nos últimos dias a Bíblia fala que os falsos mestres e seus seguidores também não suportarão ouvir a sã doutrina, terão comichão nos ouvidos e vão amontoar para si mestres segundo as suas próprias concupiscências, né? Então, isso que aconteceu com Estevão também acontece nos dias de hoje. Então, eles avançaram contra Estevão, e diz aqui o versículo 58, Atos 7:58, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, apedrejaram a Estevão fora da cidade. E chama a atenção aqui, no versículo 58, a menção de um jovem por nome de Saulo, porque aqueles homens que quando apedrejaram Estevão, era comum quando eles iam apedrejar alguém, tirar a roupa das pessoas e as pessoas serem apedrejadas sem roupas. E quando eles fizeram isso, deixaram as capas, né, deles aos pés de um jovem chamado Saulo, né? Então, um jovem chamado Saulo, que consentira naquele apedrejamento, sem participar diretamente nessa execução, Lucas apresenta Saulo como conspirador na morte de Estevão. Olha aqui, o capítulo 8, versículo 1 de Atos, diz que Saulo consentia na morte de Estevão, né? Saulo consentiu na morte. Ele estava ali, não participou diretamente da execução, mas foi um cúmplice, né? Foi um cúmplice junto com os demais líderes religiosos do Sinédrio.
Então, Lucas ele já introduz a figura de Saulo aqui, mostrando que Saulo de Tarso, que depois também é chamado de Paulo, antes de se converter, ele era um perseguidor da igreja e participou, foi conivente com a morte de Estevão. Mas, quem sabe, Deus falou muito ao coração de Saulo, ali durante aquele discurso de Estevão, durante todos aqueles acontecimentos. Realmente uma coisa que nos chama a atenção nesse episódio aí do apedrejamento de Estevão, é que Estevão, quando estava morrendo, estava naquela situação, diz o versículo 60, Atos 7:60, que então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Então, a gente lembra com esse episódio o que aconteceu também com Jesus. Jesus, quando estava sendo crucificado, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E Estevão aqui também, seguindo o exemplo do Mestre Jesus, no momento do seu martírio, no momento da sua execução por apedrejamento, ele não ficou cheio de ódio e de fúria, querendo que Deus descesse fogo do céu, consumisse os seus algozes, os seus opositores. Não, a palavra de Estevão era uma palavra de perdão, uma palavra de amor. Diante da injustiça, do escárnio e da violência, Estevão consegue perdoar. Embora brutalmente sentenciado, morreu de forma digna de um cristão verdadeiro que não guarda amargura, ira ou indignação. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, isso é muito importante. Chama-nos a atenção verdadeiramente essa atitude de perdão de Estevão. Então, para concluir o assunto da nossa lição, o programa de hoje, quero falar para você uma frase que está aqui na revista do Mestre, um ponto importante aqui no final que diz: o perdão não é um sentimento, mas uma decisão. Também não é esquecer totalmente, mas de poder lembrar sem ressentimento. É deixar o Espírito Santo fluir em toda a situação. A morte de Estevão não foi em vão, ele foi martirizado, e o sofrimento da igreja e de todos os fiéis em Cristo também não é em vão. Tudo tem um propósito e Deus está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus abençoe você, a sua família. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser.